Enquanto a minha mãe lutava entre a vida e a morte no hospital, o meu marido não estava lá. Ele e a sua família não a queriam visitar. Em vez disso, enviou-me uma mensagem de texto. Envia-me 15.000 euros para o casamento da minha irmã e para as férias da minha mãe. Ele pensou que eu ia chorar. Eu sorri, enviei-lhe 50 euros. Depois, congelei todos os seus ativos. Antes de a história começar, por favor, escrevam na secção de comentários de que parte do país estão a ver esta história. Amigos, não se esqueçam de gostar e subscrever para que este canal possa continuar a crescer e apresentar histórias ainda mais interessantes. O corredor do hospital parecia um lugar onde o tempo tinha congelado. Os ponteiros do relógio de parede moviam-se tão lentamente, o seu tic-tac quase inaudível, abafado pelo zumbido da enceradora automática que acabara de passar. Catarina estava sentada sozinha na fria cadeira de espera de metal, mesmo a porta de vidro fosco com a inscrição Unidade de Cuidados Intensivos, UC. O cheiro forte a antisséptico perfurava-lhe o nariz, misturando-se com o aroma a café velho do copo de papel ao seu lado. Estava ali há 12 horas. O lenço cinzento que usava estava um pouco amachucado, tão amarrotado como os seus pensamentos. Os seus olhos inchados picavam e ardiam, vestígios de lágrimas secas dentro daquela sala. A sua mãe, Helena, estava a lutar contra um ataque cardíaco massivo que a atingira de repente naquela tarde. Catarina fechou os olhos por um momento, tentando afastar a imagem da sua mãe pálida, deitada com vários tubos no corpo. A imagem continuava a voltar. Recordou o pânico daquela tarde, quando encontrou a mãe sentada no chão da cozinha, a agarrar o peito com a respiração ofegante. Estavam apenas as duas naquela casa, a casa de infância de Catarina. Gritou por uma ambulância. As suas mãos tremiam violentamente ao marcar o número de emergência. Sozinha, levou a mãe ao hospital. Sozinha, preencheu os numerosos formulários de admissão e sozinha, ouviu a explicação do médico sobre o estado crítico da sua mãe. Respirou fundo, engolindo a amargura na garganta. Ela não estava realmente sozinha. Tinha um marido, tinha uma família política. Mas onde estavam eles? O telemóvel que segurava parecia frio. Desde que a sua mãe deu entrada na UCI, Catarina tentara ligar várias vezes a Tiago, o seu marido. Na primeira chamada, Tiago atendeu com um tom ligeiramente irritado. "O que se passa, Cat? Estou super ocupado. Estou a ver o local com a Beatriz para a decoração." Catarina tentou explicar com a voz trêmula. "Tiago, a mãe Helena teve um ataque cardíaco. Agora está na UCI." Ouviu-se um suspiro pesado do outro lado. "Sim. E então, trata-te disso primeiro. Não posso mesmo deixar os preparativos do casamento da Beatriz. Isto é importante. Já sabes como é a dona Leonor." Importante. Catarina repetiu a palavra no seu coração. Então a vida da sua mãe não era importante. O seu coração afundou-se. "Mas, Tiago, o estado da mãe é crítico. Preciso de ti aqui." Tiago soou exasperado. "Não exageres. A tua mãe de certeza que recupera. O hospital é bom, não é? Pronto, tenho de desligar. Ligo-te mais tarde." A chamada foi desligada sem mais demoras. Catarina ne desistiu. Voltou a ligar 1 hora depois. Ele não atendeu. Enviou uma mensagem a explicar a gravidade da situação. A mensagem foi apenas lida, sem resposta. Desesperada, Catarina tentou ligar a Dona Leonor, a sua sogra. Esperava que, como mãe, Dona Leonor entendesse e talvez dissesse a Tiago para vir. A resposta foi ainda mais dolorosa. "Catarina, a voz soava estridente de desagrado. És tão dramática. Estamos estressados a lidar com um organizador de casamentos incompetente. E tu ligas com essas notícias. Não pioras as coisas, queres? O Tiago está a ajudar a Beatriz. A irmã dele vai casar. Como cunhada, devias apoiar. Não sejas mimada. Trata da tua mãe tu mesma. Clique." A chamada foi desligada. Catarina olhou para o ecrã escuro do seu telemóvel. Mimada.
Chamavam-lhe mimada por esperar que o seu marido estivesse ao seu lado quando a sua mãe estava a morrer. Ela era a esposa que sempre sustentara a sua família. O seu salário como gestora financeira numa empresa de renome era muito superior ao de Tiago. A casa onde viviam era uma que Catarina comprara com seu próprio dinheiro. O carro que Tiago e Dona Leonor usavam era Catarina quem pagava as prestações. Todos os meses, transferia milhares de euros para a conta de Dona Leonor para despesas inesperadas e de manutenção. Apesar de a sua sogra ser perfeitamente saudável, ela também estava a pagar a totalidade do próximo e luxuoso casamento de Beatriz. Todo este tempo, Catarina calou-se. Só queria ser uma boa esposa, uma nora obediente. Pensou que os seus sacrifícios financeiros seriam recompensados com aceitação e afeto. Estava muito enganada. A noite adensou-se, o corredor ficou mais silencioso. Estavam apenas ela e algumas outras famílias de pacientes a dormir em posições desconfortáveis no final do corredor. Catarina sentiu frio, não por causa do ar-condicionado, mas por uma solidão que lhe mordia até os ossos. Sentiu-se estúpida. Anos de trabalho árduo, a poupar dinheiro apenas para que a família, ingrata do seu marido, o esbanjasse. E agora, quando estava mais vulnerável, abandonaram-na. A dor no seu peito era tão intensa como a dor que a sua mãe poderia sentir. Era uma mulher devota, que sempre tentara ser paciente. Conteve a sua raiva, tentando rezar. Tentou perdoar, mas o seu coração estava demasiado ferido. Encostou a cabeça à parede fria. Uma fadiga avassaladora invadiu-a. Cansaço físico, esgotamento mental. Olhou novamente para a porta da UCI, rezando em silêncio para que a sua mãe fosse forte. De repente, o seu telemóvel vibrou na sua mão. Não era uma chamada. O seu coração deu um pequeno salto, esperando que fosse uma mensagem de Tiago a dizer que estava a caminho. Catarina levantou o telemóvel. O ecrã iluminou-se, mostrando uma notificação. Era um alerta da aplicação do banco. A mensagem dizia: transferência automática bem-sucedida de 2.000 euros para a conta em nome de Dona Leonor. Era a mesada fixa que costumava enviar. O dinheiro saía exatamente no dia 1, automaticamente, independentemente da situação. Catarina olhou para o número. Dinheiro que poderia ter usado para aumentar o custo do tratamento da sua mãe, se fosse necessário. Dinheiro que acabara de entrar na conta de uma mulher que horas antes lhe dissera: não sejas mimada. Algo dentro de Catarina partiu-se. A sua paciência, que até agora fora como um poço sem fundo, chegara ao seu limite. Já não chorou. Os seus olhos, que antes ardiam, agora pareciam frios. Desligou a notificação e olhou fixamente para a porta da UCI. A noite ainda era longa. Mas Catarina sabia que algo tinha acabado para sempre. 2 dias passaram como num nevoeiro. Catarina mal saía do hospital. Só voltava à casa por um momento para tomar um duche e mudar de roupa, e depois regressava para o lado da sua mãe. Dormia na cadeira de espera. Acordava sempre que ouvia os passos de uma enfermeira. O estado da mãe Helena continuava igual, estável, mas crítico. Ainda não recuperara a consciência. Os médicos disseram que os próximos 2 dias seriam cruciais. Catarina passava o tempo a ler orações e a rezar ao lado da cama da sua mãe, esperando que a sua voz pudesse penetrar o nevoeiro do coma que envolvia a sua mãe. Durante esses 2 dias, o seu telemóvel não parava de vibrar. Dezenas de chamadas não atendidas de Tiago, Dona Leonor e Beatriz. Centenas de mensagens acumuladas sem ler. Catarina sabia que deviam estar furiosos porque a transferência mensal de 2.000 euros não fora complementada. Ou talvez Tiago estivesse zangado porque Catarina o ignorara. Catarina não se importava. Desligou o toque de chamada, deixando apenas a vibração. O seu foco era a recuperação da sua mãe. Naquela manhã, ao 3º dia, depois de limpar o corpo da sua mãe com água morna, Catarina sentou-se um momento na cafetaria do hospital. Obrigou-se a engolir um pedaço de pão
e uma chávena de chá quente. O seu corpo precisava de energia, não podia adoecer. Foi então que o seu telemóvel vibrou novamente sobre a mesa. Desta vez uma longa mensagem de Tiago. O coração de Catarina deu um salto. Havia uma pequena e tola esperança no seu coração de que Tiago finalmente tivesse recuperado o juízo. Talvez fosse uma mensagem de desculpa, talvez perguntasse pelo estado da mãe. Com as mãos a tremer ligeiramente pela falta de sono, Catarina abriu a mensagem. Não era um pedido de desculpas, nem uma pergunta sobre a sua mãe. Era uma lista de ordens. Catarina, onde estás? Por que não atendes o telemóvel, nem respondes às mensagens? Estás a irritar a minha mãe de propósito, não estás? A dona Leonor diz que deves estar ressentida com o problema de ontem. Já chega. Não sejas infantil. Agora não me importa o que dizes. A minha mãe diz para transferires 15.000 euros para a conta dela rapidamente. Tem que ser hoje mesmo para o depósito da nova quinta para o casamento da Beatriz. A anterior foi cancelada pelo organizador. O resto é para a minha mãe ir de férias para o Algarve, para não se estressar a organizar o casamento. Ela precisa de tranquilidade. A mensagem continuava. Não sejas forreta. Esse dinheiro também é para o nosso futuro. O casamento da Beatriz está em jogo. A honra da família. Se for cancelado, onde vamos meter a cara? E a minha mãe precisa de relaxar. Coitadinha. Portanto, transfere os 15.000 euros agora. Tem que estar lá amanhã de manhã. Espero. Catarina leu a mensagem 1, 2, 3 vezes. O seu cérebro, cansado, tentava assimilar as palavras. Estresse, tranquilidade, honra da família, férias no Algarve, 15.000 euros. Ao lado, no mesmo edifício, uns pisos acima daquela cafetaria, a sua mãe lutava entre a vida e a morte. E nem o seu marido, nem a família do seu marido tinham perguntado por ela uma única vez. Só se importavam com dinheiro, festas e férias. De repente, Catarina sentiu algo estranho. Uma risada seca e rouca escapou dos seus lábios. A princípio suave, depois mais forte. Alguns clientes da cafetaria viraram-se para olhar, lá com estranheza. Uma mulher de lenço a rir sozinha na cafetaria do hospital. Catarina não se importou. Riu até que as lágrimas lhe vieram aos olhos. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva que tinham atingido seu ponto máximo. Quem é que eles pensavam que ela era? Um multibanco sem sentimentos? Uma vaca leiteira que podia ser ordenhada a qualquer momento? Pensaram que ela obedeceria, que transferiria essa quantia de dinheiro enquanto chorava, demasiado ocupada com a sua mãe para lutar. A risada de Catarina parou de repente. O seu rosto pálido agora endurecera. O seu olhar era frio e penetrante. Tudo se tornou muito claro. O nevoeiro na sua cabeça desapareceu, substituído por uma determinação ardente. Durante anos, fora paciente porque pensava que era seu dever. Agora percebia que era estupidez. Pegou no seu telemóvel. O ecrã rachado no canto parecia refletir o seu casamento. Recordou os 15.000 euros. Era o fundo de emergência que guardava na sua conta de investimento pessoal. Dinheiro que poupara durante anos para uma situação de emergência. E isto, pensou Catarina, era uma emergência. Uma emergência para se salvar a si mesma. Com dedos firmes que já não tremiam, Catarina abriu a sua aplicação bancária. Não abriu a sua conta de investimento. Abriu a sua conta poupança principal, cujo saldo estava baixo porque acabara de usar para o depósito das despesas do hospital da sua mãe. Pressionou o menu de transferência, introduziu o número de conta de Tiago, um número que conhecia de cor. Depois escreveu o montante, não 15.000 euros. Escreveu 50 euros. 50 euros. O seu dedo parou por um momento sobre o botão de enviar. Era isto. Esta era a sua linha. Depois de pressionar isto, não haveria volta a dar. Já não seria a Catarina obediente. Já não seria a Catarina estúpida. Pressionou o botão com força. Transferência bem-sucedida.
Depois foi a aplicação de mensagens. Abriu a longa mensagem de Tiago, desceu até a secção de resposta, escreveu uma resposta curta, clara e concisa. Isto é para comprar e saldo para o telemóvel. Não me voltes a ligar. Pressionou enviar. A mensagem foi enviada. 2 vistos azuis. Lida. Imediatamente, o seu telemóvel tocou violentamente. O nome de Tiago apareceu no ecrã. Catarina olhou para a chamada. Deixou-a tocar até parar por si mesma e voltar a tocar. O nome da sua sogra apareceu. Deixou tocar. Depois Beatriz. Deixou tocar. Catarina pressionou o botão de silêncio na lateral do seu telemóvel. Depois, procurou o contacto do seu advogado. O advogado da família que tratara da herança do seu pai. Havia muitas coisas a resolver. Sorriu. Um sorriso frio e calculista. Um grande plano começou a tomar forma na sua mente. Um plano para lhes dar uma lição. A explosão não demorou. Menos de 30 segundos depois de a mensagem, isto é para comprar e saldo para o telemóvel ser enviada. O ecrã do telemóvel de Catarina iluminou-se como uma árvore de Natal no meio de uma tempestade. Chamada recebida de Tiago. Catarina olhou para a foto sorridente do seu marido no ecrã. Um sorriso que agora parecia falso e repugnante. Deixou a chamada tocar, tocar e tocar, até que finalmente se desligou e se tornou uma notificação de chamada não atendida. 1 minuto depois, entrou uma mensagem de texto, desta vez cheia de maiúsculas. Estás a brincar comigo? Estás a insultar-me? Catarina não respondeu. Estava a caminhar de volta para a sala de espera da UCI. Os seus passos eram firmes. Mensagem seguinte. Rápido. Transfere os 15.000 euros agora. Não estou a brincar, Catarina. A minha mãe vai ficar muito zangada. Depois, outra chamada, desta vez da sua sogra. Catarina deixou-a tocar. Seguiu-se uma chamada de Beatriz, que também ignorou. O seu telemóvel vibrava sem parar na sua mão. A vibração parecia um zumbido de raiva à distância, mas estranhamente não a assustava. Fazia-a sentir-se mais forte. As mensagens de voz começaram a chegar. Catarina não precisava de as ouvir para saber o seu conteúdo. Podia imaginar a voz estridente de Dona Leonor a amaldiçoá-la, a chamar-lhe esposa desleal, ingrata, forreta e todos os apelidos que até agora só se atrevia a dizer nas suas costas. Imaginou Beatriz a choramingar, talvez a culpá-la, se o seu casamento de sonho fracassasse. E Tiago, o seu marido, provavelmente estava em pânico, encurralado entre as exigências da sua mãe e da sua irmã, e agora, a perceber que a sua fonte de dinheiro se estava a rebelar. Catarina sentou-se novamente na fria cadeira de metal. Abriu a sua galeria de fotos, olhando para uma foto da sua mãe a sorrir enquanto almoçavam juntas há 1 mês. Um sorriso sincero que contrastava tanto com os sorrisos astutos da família do seu marido. Durante todo este tempo, Catarina trabalhara arduamente, usando o seu lenço como um lembrete para ser sempre paciente e fazer o bem. Pensou que a sua paciência era uma virtude, mas esquecera-se. Também se ensina a não permitir ser oprimido. Esquecera-se que a bondade mal utilizada era estupidez. O seu telemóvel vibrou novamente. Nova mensagem de Tiago. Ok. Estás zangada por causa da tua mãe, não é? Desculpa. Agora envia o dinheiro e depois vou visitar a tua mãe. Prometo. Uma palavra que soava tão barata. Catarina pressionou o botão de silêncio na lateral do seu telemóvel. Não apenas o toque de chamada, também desligou a vibração. Precisava de tranquilidade para dar o próximo passo. Já não podia ser incomodada pelos choramingos desses parasitas. Procurou um nome nos seus contactos, um nome para o qual não ligava há muito tempo, mas que sempre guardava para emergências. Senhor Torres, advogado. O Senhor Torres era um velho amigo do seu falecido pai. O advogado que a ajudou a gerir toda a herança e os ativos que o seu pai deixou antes de ela se casar com Tiago. Catarina levou o seu telemóvel para um canto mais tranquilo do corredor, perto de uma janela que dava para o jardim do hospital. Respirou fundo e pressionou o botão de chamada.
Olá, bom dia. Escritório de Torres. Saudou uma voz grave do outro lado. Bom dia, senhor Torres. Sou a Catarina, disse Catarina. A sua voz soava calma, plana e fria. Até ela mesma se surpreendeu com a sua calma. Catarina, como estás, minha filha? É raro ligares tão cedo. Espero que sejam boas notícias. Havia um tom paternal na voz do senhor Torres. As minhas notícias estão em processo de se tornarem boas, senhor, mas a minha mãe está na UCI, disse Catarina com franqueza. Peço desculpa, não tenho muito tempo para conversas. Preciso da sua ajuda legal imediatamente. O tom do senhor Torres tornou-se sério instantaneamente. Claro, Catarina, diz-me o que precisas, o que for. Quero que congele todas as contas conjuntas em nome do meu marido, Tiago, e meu. Contas conjuntas. Certo, isso pode ser arranjado. A maioria dos ativos está em teu nome, não é? Perguntou ele. Não a maioria, senhor. Todos. O Tiago nunca lá pôs €1. Entendo, disse o senhor Torres. Segundo, continuou Catarina, com os olhos fixos no jardim lá fora. Quero que pare todas as instruções de transferência automática ou permanentes de todas as minhas contas pessoais, especialmente para as contas em nome de Tiago, Dona Leonor e Beatriz, a irmã dele. Quero que parem a partir deste exato momento. Certo, isso é fácil. Vou tratar disso. Catarina respirou. Isto é o mais importante. Terceiro, por favor, verifique novamente a casa onde o Tiago e eu vivemos agora, na Rua dos Jacarandás. Está 100% em meu nome, não está? Herança pura do meu pai, não são bens do casal. Ouviu-se uma pausa. Talvez o senhor Torres estivesse a verificar os dados no seu computador. Correto, Catarina. A escritura está puramente em nome de Catarina, filha de João, obtida antes do casamento. O teu marido não tem direito a um único cêntimo dessa casa. Perfeito, sibilou Catarina. Quero que trate da venda imediatamente. A partir de hoje, ponha o anúncio. Contacte os agentes imobiliários. Quero essa casa vendida. Desta vez, o senhor Torres ficou em silêncio por mais tempo. Catarina, este é um passo muito grande. Tens a certeza? Tenho a certeza, senhor, interrompeu Catarina. Tenho a mais absoluta certeza. Abriguei uma família de parasitas durante demasiado tempo na casa que o meu pai me deixou. É hora de limpar. Catarina não podia vê-lo, mas no seu elegante escritório, o senhor Torres sorriu levemente, um sorriso de satisfação. Conhecia Catarina há muito tempo. Sabia o quão boa era esta rapariga e também suspeitara durante muito tempo de como estava a ser usada pela família do seu marido. Estou à espera desta instrução há muito tempo, dona Catarina, disse o senhor Torres. O seu tom voltou a ser profissional, mas com um matiz de apoio. Suspeitava que este dia chegaria. O teu pai estaria orgulhoso de finalmente tomares uma posição. Mais alguma coisa? Catarina ficou em branco por um momento. Mais alguma coisa? Sim, o carro que o Tiago usa, e o carro da minha sogra. Em nome de quem estão? Quem paga as prestações? Catarina sorriu, um sorriso muito frio. O senhor tem razão, também estão em meu nome. As prestações são debitadas automaticamente da minha conta. Excelente. Vou ligar à empresa de leasing. Com a suspensão do pagamento automático e uma procuração sua, os 2 carros podem ser apreendidos pelos agentes de execução em 2 dias. Faça-o, senhor, disse Catarina. Faça tudo. Enviar-lhe-ei a procuração para o seu e-mail para a assinatura digital. Dentro de 5 minutos, disse o senhor Torres. Tome conta da sua mãe, Catarina. Deixe que eu me encarregue deste lixo. A chamada terminou. Catarina sentiu que os seus ombros tensos durante anos finalmente relaxaram um pouco. Voltou para a sala de espera. Olhou para o seu telemóvel. O ecrã estava cheio de notificações, dezenas de mensagens por ler. Dúzias de chamadas não atendidas. Devem estar confusos agora, mas ainda não sabem de nada. Isto era apenas o começo. Recordou a mensagem de Tiago. 15.000 euros para umas férias. Catarina riu-se suavemente. Sim,
Tinha 15.000 euros na sua conta de investimento, o fundo de emergência, e tinha um plano muito melhor para esse dinheiro. Os 15.000 euros eram a âncora de Catarina. Eram o resultado do seu trabalho árduo, gotas de suor e incontáveis horas extras. Guardava-os numa conta de investimento separada. Nunca lhes tocava. Dizia sempre a si mesma: é para uma emergência, para despesas hospitalares imprevistas, para um desastre. Nunca esperou que o desastre viesse na forma da ganância da sua própria família. E agora, o pedido descarado de Tiago foi como uma bofetada que a acordou. Isto era uma emergência. Uma emergência para salvar a sua sanidade, a sua dignidade e o seu futuro. Depois de falar com o Sr. Torres, Catarina sentiu que o seu foco se tinha aguçado novamente. Já não se sentia como uma vítima encurralada. Era uma jogadora de xadrez que acabara de mover a sua peça para uma posição de ataque. Voltou a sentar-se ao lado da cama da sua mãe. A mãe Helena continuava a dormir sob o efeito de sedativos. A sua respiração era regular, assistida por uma máquina. Segurando a mão da sua mãe, quente mas fraca, Catarina sentiu que ganhava força. Pegou no seu telemóvel, não para verificar a torrente de insultos da família de Tiago, mas para fazer uma pequena investigação. Precisava de certeza. Abriu o seu histórico de chat com Beatriz, a irmã de Tiago. Desceu, passando por dezenas de fotos de vestidos de noiva e exemplos de decorações luxuosas que Beatriz lhe enviara para pedir a sua aprovação, ou melhor, a aprovação do seu orçamento. Finalmente, encontrou um ficheiro PDF com uma proposta de um renomado organizador de casamentos, OC, Rosas Vermelhas. Também estava lá o número de contacto da pessoa responsável. Catarina respirou fundo e ligou para esse número. Bom dia, OC Rosas Vermelhas. Fala a Renata. Saudou uma voz alegre. Bom dia, Renata. Sou a Catarina. Sou a cunhada da Beatriz, a pessoa que tem gerido os pagamentos do casamento até agora. A alegria na voz de Renata diminuiu um pouco, substituída por um tom profissional e cauteloso. Ah, dona Catarina, finalmente liga. Tenho tentado contactar a Beatriz e a dona Leonor desde ontem, mas não atendem. Lamento muito, senhora. Isto é muito urgente. Urgente? Por quê? Perguntou Catarina, fingindo ignorância. Veja, senhora, o depósito para o local e o catering devia ter sido pago ontem. O valor é de 15.000 euros. Demos-lhes um prazo até hoje ao meio-dia, mas se o pagamento não entrar, lamentavelmente, o local e o catering para essa data serão libertados para outro cliente que está em lista de espera. Isto já afeta a nossa reputação com os fornecedores. Exatamente 15.000 euros, o mesmo número. Estavam em pânico a exigir o dinheiro porque estavam pressionados pelo prazo. Entendo, Renata, disse Catarina com voz calma. Muito obrigada pela informação. Então, vai fazer a transferência, senhora? Espero até ao meio-dia, insistiu Renata. Eu tratarei disso, respondeu Catarina ambiguamente. Mas, por favor, não diga a Beatriz nem a dona Leonor que eu liguei. Que isto seja um assunto meu. Catarina desligou. Então os 15.000 euros eram a sanguessuga que estavam a tentar sugar dela para cobrir as suas dívidas. Podia simplesmente deixar estar, deixar que o casamento de Beatriz fosse cancelado, o local perdido e que ficassem envergonhados, mas isso era demasiado fácil. Apenas lhes daria vergonha momentânea. Ela queria dar-lhes uma lição que nunca esqueceriam, uma lição sobre prioridades. Recordou-se de algo. Abriu o seu portátil, que levava sempre na sua mala de trabalho. Abriu uma pasta antiga. Havia uma conversa por e-mail com a sua mãe. Há cerca de um ano, a sua mãe enviara-lhe um link para um site. Catarina, vê isto. Fundação Caridade Infantil. Escrever a sua mãe no e-mail. Ajudam com as despesas médicas de crianças com cancro de famílias de baixos recursos. Que nobre! Se alguma vez tiver dinheiro extra, adoraria ajudá-los. As orações dessas crianças, de certeza que são respondidas.
A sua mãe nunca teve dinheiro extra, porque cada ganho que a sua mãe deveria ter recebido, cada dinheiro de afeto que Catarina queria dar à sua mãe, era sempre desviado para os bolsos, aparentemente sem fundo, de Dona Leonor e Tiago. Os olhos de Catarina ficaram quentes. A sua mãe, mesmo na sua simplicidade, pensava nos outros, enquanto a sua sogra, no seu luxo, só pensava em si mesma. Catarina abriu o site da fundação. A página de doações era clara. Havia fotos de crianças pequenas com cabeças rapadas, mas com sorrisos corajosos. O coração de Catarina comoveu-se. Era isto. Esta era a resposta às suas orações. Esta era a melhor maneira de usar os 15.000 euros. Não hesitou um segundo. Abriu a sua aplicação bancária, acedeu à sua conta de investimento, fez um levantamento do fundo de emergência. O processo foi instantâneo. Depois, regressou à página de doações. Introduziu o montante, 15.000 euros. Na coluna do nome do doador, não escreveu o seu nome. Escreveu com dedos firmes, doação em nome da recuperação de Helena, filha de João. Queria que cada oração que se elevasse daquela fundação, daquelas crianças, fluísse diretamente para a sua mãe que jazia na UCI. Clicou em confirmar transferência. Transação bem-sucedida. Um e-mail com o recibo oficial da transferência entrou imediatamente na sua caixa de entrada. Catarina fez uma captura de ecrã do recibo, uma imagem simples que continha o logótipo do banco, o valor da transferência e o nome do receptor, Fundação Caridade Infantil. Esta era a sua arma. Não uma bomba que explode, mas um bisturi que cortava diretamente no coração da arrogância deles. Abriu o WhatsApp, ignorou as dezenas de mensagens privadas furiosas. Foi diretamente para o grupo de família de Tiago, o grupo que continha todas as tias, tios e primos arrogantes de Tiago. O grupo onde Dona Leonor sempre se gabava do sucesso de Tiago e da generosidade da sua nora, Catarina. O mesmo grupo onde se discutia diariamente o plano do luxuoso casamento de Beatriz. Catarina respirou fundo. Não escreveu uma única palavra, nenhuma explicação, nenhuma maldição de volta. Simplesmente selecionou a captura de ecrã do recibo dos 15.000 euros e pressionou o botão de enviar. Mensagem enviada. Um visto cinzento. Em segundos, tornou-se em 2 vistos azuis. Lida. Alguém devia estar online. Talvez a própria Dona Leonor ou Beatriz, que estavam em pânico à espera de notícias da transferência de Catarina. Devem ter aberto a mensagem, pensando que era o comprovativo de pagamento para o seu organizador de casamentos. Catarina podia imaginar a sua confusão. Pediram 15.000 euros para uma festa e umas férias. Em vez disso, receberam um comprovativo de 15.000 euros para caridade. Catarina pousou o telemóvel sobre a mesa com o ecrã virado para baixo. Desligou os dados móveis. Chega por hoje. Chega. Voltou a segurar a mão da sua mãe. Mãe, sussurrou suavemente. A Catarina doou dinheiro em teu nome. Recupera depressa. As crianças estão a rezar por ti. Sentiu-se em paz, muito em paz. Não sabia nem se importava que lá fora, naquele grupo de WhatsApp, uma bomba relógio acabara de explodir silenciosamente. Na manhã seguinte, o sol brilhava intensamente, como que a zombar do caos que estava prestes a explodir. Na elegante boutique de designers no centro da cidade, Dona Leonor e Beatriz estavam de muito bom humor. Já se tinham esquecido do aborrecimento de há 2 dias. A mensagem de 50 euros e a resposta cínica de Catarina foram consideradas como uma birra de uma esposa estressada. Estavam muito seguras de que, sob a pressão e a ameaça da honra familiar, Catarina cederia. Os 15.000 euros deviam ter chegado à conta de Dona Leonor naquela manhã. Olha, mãe, este vestido, disse Beatriz, girando em frente a um grande espelho. Usava um vestido brilhante com os ombros de fora que custava, só ele, milhares de euros. Toda a gente vai ficar de queixo caído. Claro, querida, respondeu Dona Leonor, enquanto bebia o chá de jasmim que a empregada da boutique lhe servira. Olhou para o seu relógio.
9h30. Já tinha planeado o seu dia. Depois de pagar o depósito do local, transferiria imediatamente os 2.000 euros restantes para a agência de viagens para suas luxuosas férias no Algarve. Estava impaciente. Muito bem, Beatriz, Dona Leonor, disse a designer, sorrindo. O vestido fica-lhe perfeito, então ficamos com este, certo? De acordo com o combinado, precisamos de um pagamento de 50% hoje para iniciar o processo de costura. Claro que fácil, disse Dona Leonor com arrogância. Tirou o seu cartão de crédito Platinum. Por favor, process. Noutro lugar, no seu escritório com ar-condicionado, Tiago estava sentado à sua secretária. Não estava de todo concentrado no ecrã do seu computador. Estava inquieto. Não conseguira contactar Catarina em 2 dias. O seu telemóvel não estava ativo. Tiago tentou acalmar-se. Catarina estava apenas emotiva, mas Catarina nunca tinha sido assim. No entanto, a sua inquietação foi superada pela sua fé na mãe. A sua mãe sempre dizia que Catarina era louca por ele. Não havia forma de Catarina se atrever a fazer nada. O dinheiro devia ter sido transferido. Só precisava de esperar por notícias da sua mãe. Voltando à boutique, a empregada regressou com uma expressão de ligeira hesitação. Lamento, senhora. O cartão foi recusado. O sorriso de Dona Leonor congelou. Recusado? Impossível. Tente novamente. A sua máquina deve estar avariada. A empregada tentou novamente. Recusado novamente, senhora. Limite insuficiente. O rosto de Dona Leonor ficou vermelho. Limite? Este cartão tem um limite de centenas de milhares de euros. E sabia que Catarina pagava as prestações sempre a tempo. Impossível. Dê-me isso, vociferou. Tentou com outro cartão de débito, saldo insuficiente, senhora. Um suor frio começou a aparecer na testa de Dona Leonor. Algo estava errado. Apressou-se a ligar a Tiago. Tiago, os meus cartões foram recusados. Verifica a conta da mãe agora mesmo. O dinheiro da Catarina já entrou. Tiago, ao ouvir o tom de pânico da sua mãe, também entrou em pânico. Espera, mãe. Apressou-se a abrir a sua aplicação do banco. Primeiro, verificou a sua própria conta. Ficou paralisado. O seu saldo era de apenas 34,50 euros. Catarina devia ter transferido a sua mesada de 1.000 euros ontem. Não tinha entrado. Depois, tentou verificar a conta da sua mãe, que também estava ligada ao seu telemóvel. Introduziu o PIN. O ecrã iluminou-se. Saldo, 10,30 euros. Os 15.000 euros não estavam lá. Os 0 euros mensais que costumavam entrar no dia, também não estavam. A conta estava a zeros. Tiago, o que se passa? Gritou Dona Leonor ao telemóvel, fazendo com que vários clientes da boutique se virassem. Não há nada, mãe, respondeu Tiago. A sua voz tremia. Não entrou absolutamente nada. O quê? Guinchou Dona Leonor. Aquela miúda, a tua esposa, parou mesmo com tudo. Como se atreve? No seu escritório, Tiago sentiu o quarto com ar-condicionado aquecer. O seu coração batia com força. Isto não era apenas raiva. Era um desastre. Tentou ligar a Catarina novamente. O número para o qual ligou não se encontra atribuído. Tentou o WhatsApp. Visto. Estava bloqueado. Não, talvez ela só tivesse os dados móveis desligados, mas o resultado era o mesmo. Catarina tinha desaparecido. Na boutique, o ambiente tornou-se humilhante. Lamento, Dona Leonor, disse a designer. A sua voz agora era fria e plana. Se o pagamento não puder ser concluído hoje, não podemos continuar. Beatriz, que ainda usava o vestido de milhares de euros, começou a chorar. Mãe, o que vamos fazer? É humilhante, mãe. Vai ser cancelado. Cala-te, vociferou Dona Leonor. Estava histérica. Tinha que conseguir aquele dinheiro. Voltou a ligar a Tiago. Liga a tua esposa, arrasta-a, diz-lhe para transferir agora, ou divorcia-te dela. A palavra divorcia-te ressoou nos ouvidos de Tiago. Estava em pânico. Não podia divorciar-se de Catarina. Divorciar-se de Catarina significava divorciar-se da sua fonte de dinheiro. Tinha que resolver isto.
Nesse exato momento, o telemóvel de Beatriz tocou alto. No ecrã aparecia o nome Renata, OC Rosas Vermelhas. O rosto de Beatriz ficou pálido instantaneamente. Devia ser por causa do depósito de 15.000 euros para o local. Olá, Renata, saudou com a voz trêmula. A voz de Renata, do outro lado, já não era alegre. A sua voz era firme, profissional e sem compromissos. Boa tarde, Beatriz. São 12h05. Confirmo que o pagamento do depósito de 15.000 euros não foi recebido. Sim, desculpe, Renata. É que houve um pequeno. Renata interrompeu-a. Não é necessário, Beatriz. Ligo apenas para informar. De acordo com o nosso acordo, dado que o prazo de pagamento expirou, a reserva do local, do catering e de todos os fornecedores em nome de Beatriz para essa data fica oficialmente cancelada. Cancelado? Guinchou Beatriz. Os seus olhos arregalaram-se de horror. Correto. E mais uma coisa, continuou Renata, a sua voz soando como o martelo de um juiz. Acabamos de receber uma chamada do representante legal da Dona Catarina, o Sr. Torres. Ele informou-nos oficialmente que a Dona Catarina retira todo o seu apoio financeiro para este evento. Portanto, está tudo claro. Beatriz não conseguia respirar. Renata continuou. Ah, sim. O local para sua data já foi reservado por outro cliente da nossa lista de espera. Acabaram de pagar a totalidade há 5 minutos. Boa tarde. O telemóvel caiu da mão de Beatriz, aterrando no tapete grosso da boutique, sem fazer barulho. Mas para Dona Leonor e Beatriz, aquele som foi como a explosão de uma bomba que destruía tudo. O casamento está cancelado. O grito de Beatriz foi o primeiro a quebrar o silêncio embaraçoso na boutique. Não um choro suave, mas um guincho agudo cheio de raiva e vergonha. Cancelado. Tudo cancelado. Tudo por causa da Catarina. Dona Leonor, cujo rosto já estava lívido, cambaleou. Agarrou-se ao balcão da caixa para não cair. O que queres dizer? Sibilou ela. Beatriz, com as lágrimas a estragar a sua maquilhagem cara, gritou para a mãe. O organizador acabou de ligar. Está tudo cancelado. O advogado da Catarina ligou-lhes. Ela retirou todo o seu dinheiro. Estamos arruinados, mãe. Arruinados. As empregadas da boutique e alguns outros clientes que escolhiam tecidos agora olhavam para elas com uma mistura de surpresa e diversão. Esta cena era demasiado boa para se perder. A designer, dona da boutique, fez um sinal ao segurança. Lamento, Dona Leonor, Beatriz, disse ela com um tom frio. Acho que o vosso assunto aqui terminou. Por favor, a Beatriz que se troque e resolvam os vossos problemas lá fora. Expulsas. Foram literalmente expulsas da boutique. Este era o cúmulo da humilhação para Dona Leonor, uma socialite que sempre se sentira uma rainha onde quer que fosse. Com passos pesados, Beatriz entrou no provador, batendo com a porta. Dona Leonor tremia de raiva, vergonha e pânico, tudo ao mesmo tempo. Enquanto o drama na boutique mal começava, outro drama desenrolava-se no mundo digital. A Fundação Caridade Infantil, a organização para a qual Catarina doara, tinha uma política de transparência em relação a todas as grandes doações. Exatamente às 11h30 da manhã, a sua conta oficial de redes sociais, que tinha dezenas de milhares de seguidores, publicou uma nova atualização. Não era um simples agradecimento, era um cartaz digital lindamente desenhado com imagens de várias crianças com cancro a sorrir, com grandes letras no meio. Uma nova esperança chegou, uma oração, uma bênção. Por baixo, o texto dizia: toda a família da Fundação Caridade Infantil deseja expressar a sua imensa gratidão pela extraordinária doação que recebemos hoje. Um total de 15.000 euros foi doado por uma nobre serva de Deus que dedicou esta doação à recuperação da sua mãe. Graças à doadora, em nome da recuperação de Helena, filha de João, esta doação cobrirá completamente o tratamento de quimioterapia e as despesas de subsistência de 10 dos nossos pequenos lutadores contra o cancro durante os próximos 6 meses.
Todos nós aqui, juntamente com as crianças, rezamos para que a dona Helena seja curada em breve da sua doença e lhe seja concedida saúde total. Amém. A publicação explodiu imediatamente. Centenas de gostos e comentários inundaram em minutos. Muitos diziam amém à oração e, claro, a publicação apareceu no feed das redes sociais das amigas socialites de Dona Leonor. Todas se seguiam umas às outras e também seguiam várias contas de grandes fundações para manter a imagem. Simultaneamente, o grupo de WhatsApp da família de Tiago, que ficara em silêncio após a captura de ecrã de Catarina, voltou a vibrar. A tia de Tiago, Fátima, foi a primeira a reparar. Reencaminhou a publicação da fundação para o grupo. "Meu Deus, que nobre!" escreveu a tia Fátima. "É esta a mãe Helena da Catarina que estava doente?" Outro primo de Tiago comentou. "Uau, 15.000 euros, exatamente o mesmo valor que estava na captura de ecrã da Catarina de ontem. Então ela doou mesmo." O tio de Tiago comentou. "A tua nora é incrível, Leonor. Justo quando o marido pede dinheiro para uma festa, ela escolhe a caridade em nome da sua mãe doente. Uma esposa devota, sem dúvida." O telemóvel de Dona Leonor, que acabara de ligar depois de sair da boutique com o coração partido, foi inundado por estas notificações. Abriu o grupo de WhatsApp. Os seus olhos arregalaram-se ao ler os comentários que chegavam. Os elogios a Catarina pareciam uma bofetada de fogo no seu rosto. Depois, as mensagens privadas começaram a chegar das suas amigas do clube social. Leonor via a publicação da fundação. 15.000 euros. Tiro o chapéu à tua nora. Mas ouvi dizer na boutique que o casamento da Beatriz foi cancelado. Como é possível? Não tinham o dinheiro, mas usaram-no para doação? Outra mensagem entrou. Dona Leonor, é verdade que o casamento da Beatriz foi cancelado porque não pagaram ao organizador. Mas como é que a tua nora doou 15.000 euros? Qual é a história aqui? A sua ruína tornara-se consumo público. Não só não conseguiram o dinheiro, não só perderam o casamento de sonho, como agora, aos olhos do público, parecia uma família gananciosa que tentava espremer a sua nora piedosa enquanto a mãe dela estava a morrer, e tinham falhado miseravelmente. A imagem de Dona Leonor, construída durante anos como uma socialite respeitada, foi destruída numa única tarde. Tiago, no seu escritório, também viu a publicação. Foi marcado por vários colegas de trabalho. "Boa, Tiago. A tua esposa doou 15.000 euros. Que craque! Parabéns. Espero que a tua sogra recupere depressa." Tiago nem conseguiu responder. Sentia náuseas. Parecia um tolo. A raiva, a vergonha e o pânico atingiram agora o seu ponto máximo. Dona Leonor, Beatriz e Tiago reuniram-se no parque de estacionamento da boutique. Os seus 3 rostos estavam sombrios e cheios de ódio. "Isto não pode ficar assim", sibilou Dona Leonor. Os seus olhos estavam vermelhos de raiva. "Aquela miúda humilhou-nos. Temos que a ver. Temos que a fazer pagar por tudo isto." "É verdade", assentiu Tiago. O seu ego como marido e filho estava completamente destruído. Já não se importava com o dinheiro, importava-se com a sua dignidade, que fora pisada. "Vamos ao hospital agora, vamos obrigá-la." "Eu vou", gritou Beatriz. "Vou arrancar-lhe o lenço." Com raiva cega, os 3 entraram no carro de Tiago, o carro cujas prestações eram pagas por Catarina. Conduziram a toda a velocidade em direção ao hospital. Não sabiam que esta era a sua última viagem naquele carro. Chegaram ao átrio do hospital como uma tempestade, caminhando rápido, zangados e indiferentes aos olhares das pessoas. Foram diretamente ao balcão da recepção. "Queremos ver a Catarina." "Em que quarto está a mãe dela?" vociferou Tiago. A recepcionista assustou-se. "Com licença, senhor." Nome da paciente: Helena. "Mãe Helena", disse Dona Leonor com impaciência. A recepcionista digitou no computador. Depois levantou o olhar. A sua expressão tornou-se profissional. "Lamento, senhor. A paciente, em nome de Dona Helena, está na UCI." "Mas..." "Já vamos para a UCI", interrompeu Tiago, caminhando diretamente para o elevador.
Espere, senhor. 2 seguranças corpulentos do hospital interpuseram-se de repente à sua frente, bloqueando o caminho. O que é isto? Perguntou Tiago. O seu tom elevou-se. O segurança mais alto olhou para eles com calma, mas com firmeza. Desculpem, senhor, senhora. Por pedido especial da dona Catarina, a responsável pela paciente, recebemos instruções. O senhor Tiago, a dona Leonor e a menina Beatriz estão especificamente proibidos de visitar a paciente ou de se encontrar com a dona Catarina em todas as áreas deste hospital. A negação foi como um muro de betão que apareceu de repente à sua frente. Tiago, dona Leonor e Beatriz ficaram paralisados no átrio do hospital, que de repente parecia muito movimentado. Os olhares de alguns visitantes e enfermeiras curiosos apunhalavam-nos. Os 2 seguranças corpulentos permaneceram imóveis. Os seus rostos eram profissionais, mas não deixavam espaço para negociação. Não podem fazer isto. Tiago deu um passo em frente, tentando usar os restos da sua autoridade. Eu sou o marido dela. A Catarina é minha esposa. Tenho direitos. O segurança mais alto inclinou ligeiramente a cabeça. Lamento, senhor. Os seus direitos como marido não anulam as instruções da responsável pela paciente. A dona Catarina mencionou especificamente o seu nome, o da senhora e o desta jovem, disse ele, apontando para eles um a um. A ordem é clara. Visitantes indesejados e com potencial para perturbar a tranquilidade da paciente. Cada palavra foi como uma bofetada. Perturbar a tranquilidade? Sibilou dona Leonor. O seu rosto vermelho continha raiva. Nós somos a família dela. Ela é que está a causar o caos. O segundo segurança interveio. A sua voz era mais baixa, mais ameaçadora. Sugiro que a senhora e a família abandonem o átrio agora. Se causarem distúrbios, seremos obrigados a chamar a segurança interna. A dignidade de dona Leonor, que já estava destruída, foi pisada. Expulsa da boutique e agora expulsa do hospital. Beatriz, que estivera imóvel, começou a soluçar. Já chega, mãe. Vamos embora, é humilhante, sussurrou, puxando a manga da sua mãe. Tiago olhou fixamente para o elevador da UCI, como se o seu olhar pudesse atravessar os pisos e encontrar Catarina. Havia ódio ali, mas também medo. Acabara de perceber o quão poderosa era Catarina, o quão dependente era da mulher que subestimara todo este tempo. Com passos pesados e cheios de vergonha, os 3 deram meia volta. Saíram do átrio com ar-condicionado, de volta ao calor do parque de estacionamento. A viagem de regresso no carro, o carro de Catarina, foi silenciosa e sufocante. Ninguém falou. Dona Leonor olhava pela janela com o olhar perdido. A sua mandíbula estava cerrada. Beatriz soluçava histericamente no banco de trás. Tiago agarrava o volante com tanta força que os seus nós dos dedos estavam brancos. Só tinham um destino, voltar para casa na Rua dos Jacarandás. Precisavam de falar, de elaborar uma estratégia. Precisavam de pensar numa maneira de persuadir, ameaçar ou obrigar Catarina a devolver tudo ao normal. Quando o carro virou para o seu luxuoso condomínio, Tiago começou a sentir-se um pouco mais calmo. A casa era a sua fortaleza. Ali, ele era o rei. Mas essa tranquilidade foi imediatamente despedaçada. Quando o carro se aproximou da sua casa, Tiago travou a fundo. Havia um sedã preto desconhecido estacionado em frente ao seu portão e 2 homens de aspecto formal parados em frente ao portão de ferro forjado. Um deles estava a colar algo grande e branco no seu portão. Quem são aqueles? Sibilou dona Leonor. A sua confusão transformou-se imediatamente em alerta. Tiago não respondeu. Saiu do carro, seguido por dona Leonor e Beatriz. Aproximaram-se. O homem de fato virou-se. Desculpe, de quem é esta casa? Perguntou Tiago com um tom agressivo, tentando intimidar. O homem olhou para Tiago com calma e depois para a prancheta na sua mão. É o senhor Tiago? Sim, sou eu. O que se passa? Certo. Somos do escritório de advogados Torres, associados, disse o homem, entregando um envelope castanho grosso a Tiago. Esta é uma carta formal de notificação para si, para a dona Leonor e para a menina Beatriz.
E isto, apontou para o grande papel que acabara de colar no portão, é um aviso oficial. Tiago rasgou o envelope bruscamente. As suas mãos tremiam enquanto lia o conteúdo. A carta estava escrita em linguagem jurídica rígida, mas a essência era clara. A casa na Rua dos Jacarandás, número 12, é propriedade absoluta da dona Catarina, filha de João. O senhor Tiago, a dona Leonor e a menina Beatriz já não têm permissão para ocupar a referida propriedade. Esta propriedade foi oficialmente registrada para venda através de um agente imobiliário. É-lhes dado um prazo de 14 dias, a partir da data desta carta, para desocupar a casa e devolver todas as chaves. Qualquer tentativa de danificar a propriedade ou recusar-se a desocupar será processada criminalmente. Tiago leu a última frase repetidamente. Desocupar a casa, 14 dias. Senhor, esta era a sua casa. Impossível, esta é a minha casa, gritou Tiago, amarrotando a carta. Eu sou o marido dela. Lamento, senhor, disse o homem, imperturbável. A escritura de propriedade está em nome da dona Catarina, obtida antes do casamento. É propriedade exclusiva dela. Estamos apenas a cumprir o nosso dever. Ao seu lado, dona Leonor lia as grandes letras no papel colado no portão. O texto estava impresso a negrito e em maiúsculas. Esta propriedade está à venda sob supervisão legal. Entrada proibida sem permissão. Com o número de telemóvel do Sr. Torres. Não pode ser. Dona Leonor cambaleou. Agarrou-se ao pilar do portão. Os vizinhos que passeavam à tarde começaram a olhar. Alguns até pararam e sussurraram. Catarina! Gritou Dona Leonor, perdendo o controlo. A Catarina está louca, está a expulsar-nos. Tiago ainda estava paralisado pela carta de notificação. O seu cérebro não conseguia processar a realidade. Acabara de perder a sua casa. Foi então que, do final da rua, se ouviu um barulho alto de motor a diesel a aproximar-se. Um grande reboque amarelo abrandou e parou mesmo atrás do carro de Tiago. Atrás, duas motas conduzidas por homens com casacos de cabedal pararam, agentes de execução. Um homem de rosto duro desceu do reboque. Caminhou em direção a Tiago. Desculpe, este é o carro prateado, marca e modelo do carro, com a matrícula fictícia. Tiago, ainda confuso, apenas assentiu. O homem mostrou uma ordem de apreensão. Somos da empresa de leasing. A proprietária cessou unilateralmente os pagamentos das prestações em nome da dona Catarina para esta viatura. De acordo com o contrato, fomos ordenados a apreender esta unidade. Por favor, entregue as chaves imediatamente, senhor. Tiago olhou para a carta, depois para o seu carro e depois para o homem de rosto duro. Acabara de perceber. Claro, este carro, o carro que sempre se orgulhava de mostrar aos amigos, o carro que usava para levar a mãe às compras, também não era seu. Era de Catarina. Esperem, disse Tiago em pânico. Isto é um mal-entendido. Eu pago. Lamento, senhor. A ordem é para apreender a viatura, não para cobrar. As chaves, por favor. O homem estava impaciente. Este é o meu carro. Vão-se embora, gritou Tiago. O homem fez um sinal aos seus dois amigos nas motas. Eles desceram, corpulentos. O ambiente tornou-se tenso. Vai entregar. Las a bem ou vamos tomar? Las a força, disse o agente com um tom plano. Beatriz gritou de medo. Dona Leonor ficou muda, o seu rosto pálido como um cadáver. Tiago tremeu. Olhou para a esquerda, para o homem do escritório de advogados. Olhou para a direita, para os agentes de execução. À sua frente, no portão da sua casa, havia um cartaz de vende-se. Estavam encurralados, tinham perdido totalmente. Com as mãos a tremer, Tiago procurou no bolso. Atirou as chaves do carro para o chão. Tomem, sibilou ele. A sua voz quebrou-se pela raiva e pela vergonha. O agente apanhou as chaves. Obrigado pela sua cooperação. Entrou no carro, ligou-o e conduziu-o até ao reboque. O homem do escritório de advogados assentiu. O nosso trabalho terminou. Boa tarde.
Entrou no seu carro e foi-se embora. O reboque ligou o motor e afastou-se lentamente, levando o carro de Tiago. Tiago, Dona Leonor e Beatriz estavam agora parados à beira da estrada, em frente à casa que já não era sua, sem carro, sem dinheiro e, pior de tudo, com dezenas de pares de olhos dos vizinhos a observar o seu drama da tarde. Perderam tudo em menos de 3 horas. O sol começava a pôr-se, projetando uma bela cor laranja dourada no céu. Mas para Tiago, Dona Leonor e Beatriz, essa luz parecia uma zombaria. Ainda estavam de pé no passeio em frente à casa, que agora parecia estranha. O portão estava fechado e o cartaz de vende-se parecia rir-se deles. Alguns vizinhos que antes apenas sussurravam, agora atreviam-se a sair, fingindo regar as plantas ou limpar os seus carros, quando claramente os estavam a observar. "Entra", sibilou Tiago. Empurrou o portão, mas estava trancado. Claro. Lembrou-se que Catarina devia ter dito ao Sr. Torres para mudar a fechadura ou ativar o bloqueio digital, ao qual só Catarina podia aceder. "Então o que fazemos?", gritou Beatriz, histérica. "Vamos dormir na rua? Tiago, faz alguma coisa. És o marido dela. Cala-te", vociferou Tiago, descarregando a sua frustração. "Achas que é fácil?" Dona Leonor, que estivera muda até agora, começou a mover-se. O seu rosto pálido agora estava cheio de uma raiva fria. "Não podemos ficar aqui. É humilhante", disse em voz baixa. "Vamos embora." "Ir para onde?", perguntou Tiago, confuso. "Não temos carro. Não temos dinheiro." "Liga", disse Dona Leonor. "Liga a parentes. Liga à tia Fátima. Liga ao teu tio. Pede para nos virem buscar." Tiago hesitou. Desde que se casara com sucesso com Catarina, a sua família mantivera distância dos outros parentes. Dona Leonor sempre se sentira superior, mas agora não tinha outra opção. Pegou no seu telemóvel, abriu os contactos, ligou ao tio. A chamada foi atendida. "Olá, Tiago. Tudo bem? Olá, tio. Desculpa incomodar. Podias, por favor?" "Ah, sim, Tiago. Estava mesmo para te mandar uma mensagem", interrompeu o tio. "Vi a publicação da fundação. Que espetáculo! A tua esposa, a Catarina, é incrível. 15.000 euros. Ela doou em nome da mãe e eu ouvi no grupo que vocês precisavam de dinheiro para o casamento da Beatriz. Uau! A Catarina é mesmo uma esposa devota. Prioriza a mãe e a caridade. Tens muita sorte. Um abraço." Tiago ficou em silêncio. A notícia espalhara-se mais depressa que o fogo. O seu tio estava a felicitá-lo, mas parecia um soco. "Tiago? Olá? Por que estás calado?" "Sim, tio. Olha, estamos com um pequeno problema na estrada. Podias, por favor?" "Ah, lamento, Tiago. Estou fora da cidade em negócios. Fica para outra altura. Manda cumprimentos a Catarina. Diz-lhe que estou muito orgulhoso dela." Clique. A chamada desligou-se. Tiago tentou ligar à tia Fátima. A resposta foi a mesma. "Uau, Tiago, estou muito ocupada. Estou num evento social. Tu e a Catarina, não é? A tua esposa é o tema de conversa de todos. Bonita, rica e devota. Cuida bem dela. Tenho que ir. Ninguém queria ajudar." A notícia da doação de 15.000 euros transformara Catarina num anjo aos olhos da família alargada e, indiretamente, transformara-os a eles, Tiago, Dona Leonor e Beatriz, nos antagonistas gananciosos. Quem quereria ajudar parasitas que acabavam de ser humilhados pelo seu hospedeiro? Beatriz, ao ver o desespero no rosto do irmão, teve outra ideia. Gonçalo, o seu noivo. Claro, o Gonçalo ajudá-la-ia. Ele era o seu príncipe. Com as mãos a tremer, Beatriz ligou a Gonçalo. "Olá, querido. Onde estás? Ajuda-me", disse a chorar. "Fui expulsa de casa pela minha cunhada, a Catarina. O casamento." "Eu sei." A voz de Gonçalo do outro lado soou fria. Muito fria. "Já soube de tudo, Beatriz. A minha mãe acabou de receber uma chamada do organizador. Estão a cobrar-nos uma penalização por cancelamento de 5.000 euros, porque nós assinamos o contrato como segundos responsáveis." Beatriz ficou paralisada. "O quê? Mas..."
Mas isso é assunto da minha cunhada Catarina. A tua cunhada Catarina lavou as mãos. O advogado dela disse que ela não é responsável pelas vossas dívidas. E agora a honra da minha família está em jogo. A minha mãe disse-me para te encontrar. Envia-me a tua localização agora mesmo. Não era o tom de afeto que Beatriz esperava. Era um tom cheio de raiva. Mas Beatriz, no seu pânico, ainda tinha esperança. Sim, querido, envio já. Os três esperaram na guarita de segurança vazia do condomínio. 30 minutos depois, um carro de luxo parou. Não era só Gonçalo. Gonçalo saiu com a sua mãe, uma mulher de aspecto rígido com joias vistosas. Beatriz, disse a mãe de Gonçalo, sem rodeios. Quero falar. Ficaram no passeio. A mãe de Gonçalo olhou para Dona Leonor com desprezo. Então é esta a senhora, Dona Leonor, a família que se diz respeitável e, afinal, vive à custa da nora. Meça as suas palavras, sibilou Dona Leonor, embora a sua voz fosse fraca. Não tenho que medir as minhas palavras, vociferou a mãe de Gonçalo. Vocês humilharam a minha família. Encomendaram um casamento luxuoso, sem ter dinheiro, e agora estão a perseguir-nos por uma penalização de cancelamento de 5.000 euros. Beatriz olhou para Gonçalo, suplicando. Gonçalo, por favor, querido. Gonçalo desviou o olhar. Não se atrevia a olhar para Beatriz. Lamento, Bia, disse em voz baixa. A minha mãe tem razão. Não posso casar com uma mulher de uma família de vigaristas. Vigaristas? Guinchou Beatriz. Sim, vigaristas, respondeu a mãe de Gonçalo. Dizem que são ricos, mas são pobres. Este casamento está cancelado. E ouçam bem, não vamos pagar as vossas dívidas. Vamos processar-vos legalmente por esses 0 euros. Aqui está a fatura. Divirtam-se. Atirou um papel com a fatura do organizador ao peito de Beatriz. Gonçalo e a sua mãe entraram no carro e foram-se embora, deixando Beatriz desmoronada no passeio a segurar a fatura da dívida. Tiago e Dona Leonor só podiam olhar. Tinham batido no fundo, despejados, sem carro, sem dinheiro, sem parentes dispostos a ajudar e agora perseguidos por uma dívida de 5.000 euros. Naquela noite, usaram o pouco dinheiro que restava na carteira de Tiago, os 50 euros de Catarina, que ele ainda guardava, mais algumas notas de pouco valor, para apanhar um táxi online para o lugar mais humilhante que Tiago podia imaginar. Uma pequena casa alugada num beco estreito nos arredores da cidade. Um lugar que ele alugara quando era um estudante pobre, antes de conhecer Catarina. O lugar era apertado, abafado e cheirava a esgoto. Só havia um quarto, uma casa de banho suja com sanita turca e uma pequena cozinha. Esta era a sua nova realidade. Na manhã seguinte, Tiago, com os restos da sua dignidade, tentou ir ao seu escritório. Apanhou um autocarro, pedindo dinheiro emprestado a um vizinho. Chegou ao átrio do seu elegante escritório. Quando passou o seu cartão de acesso, a porta giratória não se moveu. Vermelho. Acesso negado. Ligou aos recursos humanos. Senhor Tiago? Ah, sim. Lamento, senhor. Devido a uma reestruturação da empresa e a uma avaliação do seu desempenho, fomos obrigados a despedi-lo. Efetivo. A partir de hoje, a carta de despedimento será enviada para o seu e-mail. Reestruturação. Tiago sabia que era mentira. Esta empresa era parceira da empresa familiar de Catarina. Uma única chamada de Catarina ou do seu advogado foi suficiente para o destruir. Voltou para a casa alugada no beco a pé, a meio do dia. Dona Leonor e Beatriz estavam sentadas no chão, a olhar para o vazio. Então, perguntou Dona Leonor. Tiago apenas abanou a cabeça e atirou-se para o colchão fino. Acabado. Dona Leonor não se rendeu. Não queria viver assim. Ainda havia uma esperança. As suas joias, todo o ouro, os diamantes e as pulseiras que colecionara. Abriu a sua mala, tirando-os todos. Ainda temos isto. Pode ser vendido, disse ela. Saiu do beco, procurando a casa de penhores mais próxima. Entrou com os restos da sua arrogância. Senhor, quero penhorar isto.
disse, colocando um grande colar de diamantes no balcão. O dono da loja pegou nele. Examinou-o, depois raspou-o numa pedra de teste, deixando cair um líquido químico. Depois, riu-se suavemente. Por que se está a rir? Perguntou Dona Leonor, ofendida. O homem olhou para ela com diversão. Senhora, isto é falso. Imitação de boa qualidade, mas falso. Vidro, zircônia, não é diamante. Falso, repetiu Dona Leonor, incrédula. O homem pegou na sua pulseira de ouro. Isto também. Só a camada é de ouro. Por dentro é latão. Verificou todas as joias de Dona Leonor. Nada é real, senhora. É tudo falso. Dona Leonor ficou muda. Lembrou-se que a maioria destas joias fora comprada por Tiago, compradas com o dinheiro de Catarina. Tiago ou Catarina tinham lhe dado coisas falsas todo este tempo. Todo o seu orgulho, uma falsidade. O dono da loja olhou para ela com pena, misturada com diversão. Se vender isto a peso na Feira da Ladra, o máximo que consegue são 50 euros, senhora. Dona Leonor sentiu as suas pernas fraquejarem. Foi alvo de chacota pelo dono de uma casa de penhores num beco estreito. Isto era o karma. Este era o fim de tudo. Passara uma semana desde a tempestade. Uma semana desde que Catarina congelou contas, parou transferências e enviou o comprovativo de doação que abalou a família do seu marido. Dentro da sala da UCI, o tempo corria de forma diferente. Catarina já não pensava neles. O seu telemóvel agora estava limpo. Mudara de número, dando-o apenas ao senhor Torres e a alguns parentes próximos da sua mãe. A sua concentração estava 100% focada na mulher que jazia na cama do hospital. Todas as manhãs, lia-lhe o livro de orações ao lado do ouvido da sua mãe. Todas as tardes, contava-lhe coisas boas, como se a sua mãe pudesse ouvir. Falou-lhe da doação de 15 mil euros. Mãe, sussurrou uma tarde, enquanto limpava o braço da sua mãe com uma toalha morna. A Catarina doou o dinheiro em teu nome para a Fundação do Cancro Infantil. Como tu querias. Há 10 crianças que podem receber tratamento graças a ti. Estão todos a rezar por ti. Dizem, recupera depressa, Dona Helena. Tens que acordar. Tens que ouvir as orações deles. Dizia-o repetidamente, todos os dias, como um mantra. Estava a plantar esperança, não só para sua mãe, mas também para si mesma. E naquela manhã ocorreu um milagre. Enquanto Catarina lia as suas orações, sentiu que o aperto da sua mão era correspondido. Fraco, mas perceptível. Catarina parou de ler. Os seus olhos fixaram-se nos dedos da sua mãe, que se moviam lentamente. Depois, as pálpebras da mãe Helena tremeram. Lentamente, muito lentamente. Aqueles olhos abriram-se. O seu olhar turvo, procurando focar. Mãe. A voz de Catarina tremeu. Os olhos da mãe Helena finalmente pousaram no rosto da sua filha. Não conseguia falar devido ao tubo de respiração, mas uma lágrima deslizou pelo canto do seu olho. Catarina chorou. Não lágrimas de dor como na semana passada, mas lágrimas de felicidade que explodiram. Pressionou imediatamente o botão de chamada da enfermeira. O médico de serviço e várias enfermeiras apressaram-se a entrar. Verificaram os monitores, as pupilas e a resposta da mãe. O médico-chefe que tratava a mãe Helena chegou pouco depois. Após um exame intensivo, saiu do quarto e encontrou-se com Catarina com um sorriso de alívio. Isto é um milagre, dona Catarina, disse o médico. Honestamente, estávamos pessimistas, mas de alguma forma, há cerca de 5 dias, os seus sinais vitais melhoraram drasticamente. A sua resposta cerebral aumentou. O seu corpo decidiu lutar, e hoje ela acordou. O espírito de luta da dona Helena é extraordinário. Catarina sorriu por trás do véu das suas lágrimas. Há 5 dias, logo depois de lhe contar sobre a doação. É por causa das orações, doutor. As orações das crianças, sussurrou Catarina. A recuperação da mãe Helena foi mais rápida do que o esperado. Em poucos dias, retiraram-lhe o tubo de respiração. Foi transferida para um quarto VIP. Catarina cuidou dela diligentemente.
Alimentou-a com papa, ajudou-a a aprender a falar de novo e contou-lhe tudo, exceto a traição de Tiago. Apenas disse: "Mãe, a Catarina está a tratar da separação do Tiago. Simplesmente já não funciona. Reza pela Catarina, por favor." A mãe Helena, ainda fraca, mas com um olhar aguçado, apenas assentiu e acariciou a cabeça da sua filha. Ela entendia mais do que Catarina pensava. Enquanto cuidava da sua mãe, Catarina tratou da sua liberdade. O senhor Torres foi ao hospital com uma pasta grossa. "Está tudo em ordem, dona Catarina", disse ele no átrio. "A casa já tem a oferta mais alta, muito acima do preço de mercado. Eles estão em pânico, senhora. Soube por um informador. Agora vivem numa casa alugada num beco nos arredores da cidade. O Tiago foi despedido e, por último, estão a ser processados pela família da ex-noiva por uma penalização de cancelamento de 5.000 euros. Catarina ouviu tudo com calma. Não havia pena nem satisfação excessiva. Apenas uma sensação de alívio, como se um fardo pesado finalmente se tivesse soltado. E isto: o senhor Torres ofereceu-lhe um papel e uma caneta, o pedido de divórcio. Já incluía as alegações: abandono conjugal, especialmente durante a doença crítica da mãe, e danos morais e materiais. "Assine aqui." Catarina pegou na caneta. Lembrou-se do dia do seu casamento. Lembrou-se da sua promessa de ser uma esposa obediente. Pensava que obediência significava engolir toda a amargura. Estava enganada. Respirou fundo e depois estampou a sua assinatura com firmeza. Sem a menor dúvida. Não era uma assinatura num documento de divórcio. Era uma assinatura na sua declaração de independência. 2 semanas depois, a mãe Helena recebeu alta. Ainda precisava de usar uma cadeira de rodas temporariamente, mas o seu espírito regressara. Catarina empurrava a cadeira de rodas da sua mãe pelo corredor do hospital, que agora parecia amigável. Riam, planeando o que cozinhar ao chegar à casa. A nova casa de Catarina, mais pequena, mas confortável, que o senhor Torres preparara. Enquanto se aproximavam do átrio, os passos de Catarina pararam. Um homem estava ali, a bloquear o seu caminho. O homem estava sujo, o seu cabelo comprido e desgrenhado. O seu rosto estava abatido, com uma barba por fazer e desarrumada. A sua roupa, que antes era cara, agora parecia gasta e larga no seu corpo magro. Era Tiago. Olhou para Catarina com olhos vermelhos e desesperados. Catarina, a sua voz era áspera. A mãe Helena, na cadeira de rodas, agarrou o braço da sua filha. Reconheceu o homem que nunca apareceu quando ela estava a morrer. A Tiago não importavam os olhares das pessoas no átrio. Não se importava com os seguranças que se aproximavam. Deu alguns passos e depois ajoelhou-se. Deixou-se cair no chão recém-lavado, mesmo aos pés de Catarina. "Catarina, perdoa-me", gritou ele. A sua voz quebrou-se num choro. "Eu errei. Fui cego. Eu imploro, Cat. Perdoa-me." As pessoas pararam. Olhavam. "Perdi tudo, Cat", soluçou ele, tentando alcançar a bainha do vestido de Catarina. "Fui despedido. A casa foi apreendida, o carro confiscado. Vivemos num lugar fedorento. A minha mãe e a Beatriz sofrem. Eu sofro. Eu imploro, Cat. Retira o pedido de divórcio. Vamos começar de novo. Prometo ser um bom marido. Lavar-te-ei os pés todos os dias. Eu imploro, Catarina." Catarina olhou para o homem que chorava aos seus pés. O homem que uma vez amou. O homem a quem serviu. O homem a quem deu tudo. Agora parecia tão pequeno, tão desprezível. Não havia raiva no coração de Catarina, nem ódio, apenas um vazio. Sentia-se como se estivesse a olhar para um estranho. "Catarina, querida, por favor." Tiago olhou para ela, cheio de esperança. Catarina olhou diretamente nos olhos de Tiago, retirou o pé lentamente, o seu rosto calmo, escondido atrás do seu lenço impecável. Depois falou. A sua voz era baixa, mas clara e fria. Ouviu-se claramente no átrio silencioso. "Desculpe." O rosto de Tiago iluminou-se imediatamente. Pensou que era perdão. "Sim, Cati. Perdoas-me? Aceitas-me de volta?"
Catarina abanou lentamente a cabeça. Não. Inclinou-se um pouco, olhando para o seu, tecnicamente, marido pela última time. Desculpe, quem é o senhor? Tiago congelou. Aquelas palavras, mais afiadas que uma faca, mais frias que o gelo, atingiram-no em cheio. Catarina não esperou por uma resposta. Endireitou-se. Vamos, mãe, disse a sua mãe com voz suave. O nosso motorista está à nossa espera. Empurrou a cadeira de rodas da sua mãe, virando-se para passar pelo corpo imóvel de Tiago, que continuava ajoelhado no chão. Caminhou diretamente para a porta de saída automática, em direção à luz do sol. Não olhou para trás uma única vez, deixando Tiago sozinho no átrio, sendo um espetáculo, a afogar-se na sua própria humilhação. 6 meses depois. Aeroporto de Lisboa, Terminal 1. O ambiente é movimentado e cheio de gente. No meio da multidão, Catarina saiu da porta das chegadas internacionais, empurrando a sua mãe sentada numa cadeira de rodas. A mãe Helena já não precisava dela, mas a cadeira de rodas foi fornecida pela companhia aérea para seu conforto. A mãe Helena parecia saudável, fresca e muito feliz. O seu rosto estava radiante. As suas bochechas tinham recuperado volume. Segurava um ramo de tulipas que comprara em Amsterdão. Catarina, por sua vez, parecia uma pessoa nova. O seu lenço estava penteado de forma moderna e elegante. Usava um fato de saia e casaco de cor creme, caro. O seu rosto brilhava. O seu sorriso expandia-se enquanto falava com a sua mãe. Já não parecia uma mulher estressada, parecia uma líder. Que maravilha! A viagem a Viena e Istambul foi incrível, não foi, mãe? Disse Catarina enquanto empurrava o seu carrinho de bagagem. Incrível, filha, respondeu a mãe Helena, rindo suavemente. Muito mais bonito do que só o Algarve, não é? Olhou para a filha, a brincar. Ambas riram. Eram as férias que Dona Leonor pedira. Catarina tornou-as realidade, mas para sua mãe, de uma forma muito mais luxuosa. Depois disto, mãe, direto para casa, para descansar. A Catarina tem que ir ao escritório um momento. Há uma reunião de acionistas, disse Catarina. Desde que o seu divórcio finalizou, recuperara tudo. Tiago não recebeu um único cêntimo. Catarina retomou a empresa que o seu pai deixara, que a sua mãe estivera a gerir à distância. Com a sua inteligência financeira e a sua nova firmeza, reverteu a situação da empresa em 6 meses. Agora era a CEO respeitada, do outro lado da cidade, numa pequena casa, alugada num beco estreito e abafado. A porta com a tinta a descascar abriu-se e ouviu-se um grito. Estás amanhã toda a brincar com o telemóvel. Inútil. Ajuda-me a coser isto. A encomenda do pessoal está à espera. Era a voz de Dona Leonor. Parecia 10 anos mais velha. O seu cabelo, que antes estava sempre penteado, agora estava fino e apanhado de qualquer maneira. Estava sentada no chão, rodeada de pilhas de retalhos, ocupada em frente a uma velha máquina de costura. Agora era costureira de arranjos para os vizinhos. Pagavam-lhe 5 euros por peça. Beatriz, que parecia igualmente desleixada, atirou o seu telemóvel para o colchão. O que é, mãe? Estou a tentar fazer uma transmissão ao vivo para vender coisas, mas ninguém me vê. Gritou, frustrada. Isto tudo é por tua causa, mãe, por causa da tua ganância. Se tivesse sido simpática com a Catarina, a nossa vida não seria assim. Como te atreves a culpar-me a mim? Dona Leonor levantou-se, os seus olhos injetados de sangue. É tudo por tua causa, menina mimada, a pedir um casamento luxuoso. E por causa do teu irmão, o cobarde do Tiago. Há 1 mês que não envia dinheiro. Quem sabe onde ele anda agora? Não envia dinheiro porque não tem, guinchou Beatriz. Achas que um carregador no mercado ganha muito? O suficiente para ele comer sozinho? E já é uma sorte. Bah, são todos iguais, filhos inúteis. Dona Leonor atirou uma almofada de penas murcha a Beatriz. As duas envolveram-se numa forte discussão, puxando os cabelos e amaldiçoando-se a discutir sobre quem comeria o último pacote de massa instantânea na sua cozinha suja.
Estavam presas num ciclo de pobreza e culpa mútua. Noutro lugar, num mercado central lamacento e com cheiro a peixe, o sol acabara de nascer, mas um homem já estava encharcado de suor. Estava magro, a sua pele queimada pelo sol, a sua t-shirt rasgada no ombro colava-se às suas costas, que agora mostravam os seus ossos. Era Tiago. Estava a lutar para empurrar um carrinho de mão cheio de sacos de arroz que pesavam centenas de quilos. Tiago, mais rápido, não fiques a olhar!" gritou um capataz do outro lado. Tiago, sem fôlego, assentiu com relutância. Empurrou o carrinho com o resto das suas forças, levando-o para a beira da estrada, onde um caminhão o recolheria. Enquanto esperava pelo caminhão, parou um momento. Limpou o suor da testa com a manga suja. Os seus olhos cansados olharam para o outro lado da rua. Ali, no topo de um edifício, um ecrã de vídeo gigante transmitia ao vivo um programa de prêmios matinal, e o prêmio e reconhecimento de jovem filantropo do ano é atribuído a... A câmera focou-se numa mulher que subia ao palco. Uma mulher elegante com um lenço cor de creme, sorrindo radiantemente a aceitar um troféu de cristal. Era Catarina. Por baixo do ecrã lia-se: Catarina, filha de João, CEO, pela sua dedicação a programas sociais através da Fundação Caridade Infantil. Tiago congelou. O seu coração sentiu-se oprimido. O carrinho de mão à sua frente pareceu mais pesado. Olhou para o rosto de Catarina no ecrã gigante, o rosto que ele desperdiçara, um rosto que agora era tão brilhante, tão feliz e tão longe do seu alcance. Ele era um carregador de mercado sujo e aquela mulher era uma estrela. Nesse exato momento, um reluzente carro preto metalizado parou no semáforo, mesmo ao lado de Tiago. As janelas do carro estavam escuras. Tiago não conseguia ver o interior. Dentro do carro, Catarina acabara de desligar o telemóvel, depois de falar com a sua mãe. "Sim, mãe, a Catarina já está a caminho do escritório. Descansa, por favor." Pousou o telemóvel e olhou pela janela. Olhou para o mercado, para a multidão, para os carregadores que trabalhavam. Não viu Tiago especificamente, apenas viu uma cena cotidiana. Depois, sorriu suavemente, um sorriso de satisfação, não por ver o sofrimento de ninguém, mas porque estava grata pela sua vida. Superara a tempestade e encontrara o seu arco, íris. A luz mudou para verde. O luxuoso carro deslizou suavemente sobre o asfalto, virando bruscamente para se afastar do mercado, levando-a em direção aos arranha-céus onde ficava o seu escritório. No passeio, Tiago continuava imóvel, a olhar para o ecrã de vídeo. A buzina do caminhão atrás dele despertou-o. Mexe-te, estás a bloquear o caminho." Tiago sobressaltou-se. Baixou a cabeça profundamente, escondendo o rosto cheio de suor e lágrimas de arrependimento. Voltou a agarrar a pega do seu carrinho de mão